Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um react de um vídeo. Ó, eu vou falar pra vocês, é o estilo de vídeo que eu gosto. O rapaz chamado Vander, ele não aparece nos vídeos, mas ele traz bastante reflexões, bastante estudos ali, e é coisa que eu gosto. Bastante reflexão, bastante estudo. Uma pessoa que aparenta ser bem lúcida daquilo que apresenta ali, referente às passagens bíblicas, ok? Entrei em contato com ele, ele me deu total autorização, somos parceiros aí, trocamos conversas aí no chat aí, pedi porque eu achei sensacional o react referente aí à comemoração do Natal, né? Então eu espero que você fique até o final e reflita depois desse vídeo sobre as coisas que ele apresentou e que eu também vou apresentar aqui junto com o vídeo dele, ok? Então, fique após da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, antes de eu apresentar o vídeo para vocês, do nosso amigo Vander, eu queria conversar uma coisa muito séria com vocês. E isso aqui não é batendo só em crente, não, tá? Levando para o lado do humanismo, de que nós devemos respeitar o próximo, que devemos respeitar os limites daquilo que nós falamos contra pessoas. Quando, por exemplo, assim, ó, eu falo contra uma divindade, um ser supremo que é apresentado por uma religião, se eu chamo, por exemplo, assim, Deus de bosta, quem tem que defender não é os seguidores, quem tem que se defender é o próprio Deus, porque ele é um Deus todo-poderoso. Mas quando eu chamo, por exemplo, Antônio, você é um bosta, aí eu estou atingindo uma pessoa que realmente é uma pessoa que existe, uma pessoa que eu vejo, eu estou atacando a moral da pessoa, eu estou fazendo um ataque pessoal para uma pessoa realmente que existe, uma pessoa que vive com a gente aqui nesse planeta. Quando eu atinjo Shiva, Yahvé, El, e tantas outras divindades, Marduk, né? Tantas outras divindades que existem, aí o crente, ele quer se colocar como advogado da sua divindade. Só que nós não estamos atacando você, nós estamos atacando a sua divindade, né? Então, mas eu creio, isso é uma crença sua, o problema é seu. Deixa o seu Deus se defender. Então, se eu falo mal de você que está me assistindo aqui, e eu te xingo, te ofendo, entra com processo. Fica à vontade, com advogado e tudo mais. E aí eu vou apresentar as minhas falas, você vai apresentar a sua, quem perder, beleza. Quando eu xingo o seu Deus de merda, seu Deus de bosta, aí o seu Deus tem que se apresentar. O seu Deus tem que se apresentar, entrar com processo contra mim, me punir. É o seu Deus, não você. Você é advogado de uma divindade, por acaso? E aí eu falo para você. E pessoas aqui também que não são crentes também, tem que tomar muito cuidado. Porque são pessoas, a gente deve respeitar o nosso próximo. E não porque existe um mandamento dentro da Bíblia, não. Esse mandamento de respeitar, amar seu próximo já existe há muitos anos, bem antes da Bíblia ser montada. Bem antes mesmo. Então vamos lá. Olha para você que eu vou apresentar para vocês aqui 2 posts de comentários que é retidos para análise dos meus comentários. Igual eu estava conversando com um amigo meu e estava falando para ele que o pessoal acha que é brincadeira, a gente está aqui no canal brincando e tudo mais, apresentando as incoerências da Bíblia, né? Batendo papo com o pessoal aí no chat. A gente estuda pra caramba para poder trazer um conteúdo para vocês, analisa para ver se não vai falar nenhuma besteira e tudo mais. Então a gente precisa, quando a gente for escrever algo nos comentários de qualquer canal, a gente tem que primeiro respeitar a pessoa. Eu estava falando para ele que eu deletei só no vídeo que eu fiz com a minha esposa, detonando ali a sabedoria de Salomão. Ó pra você ver, uma porrada de crente xingando eu e minha esposa nos comentários, defendendo Salomão, que não existe uma prova da existência do cara. Mas por causa da crença, as pessoas atacam, defendendo a Bíblia, defendendo Salomão, que não existe nenhuma comprovação da existência do cara, mano. Você entendeu? E aí eles preferem defender o mito do que
respeitar uma pessoa que está no vídeo aqui. Porque em nenhum momento eu estou fazendo algum xingamento a alguma pessoa. Faltando com respeito com nenhuma pessoa. E quer xingar, quer fazer alguma coisa, alguma afronta, xinga eu. Agora, não ataca, igual muitos fizeram, mais de 50 comentários só nesse vídeo que eu tive que apagar. E eu me arrependi no fundo da alma de ter apagado, porque eu ia mostrar o nome de cada um das atrocidades que o crente falou ali e é retido para análise. Tá vendo aqui, ó? Tem uma função no canal do YouTube, todo mundo que tem canal sabe disso, no YouTube Studio, que é para reter comentários ofensivos. Você vai ver 2 posts, os absurdos que tanto crente quanto ateu fala. E aqui eu não passo pano para ninguém. Passou dos limites, eu bato pesado em cima. O canal é voltado para a religião, é voltado para o cristianismo, é voltado para o judaísmo. Beleza, a crença num suposto Deus. Aí, olha a refutação num vídeo meu que o cara escreve. Presta atenção. Esse Paulo é um burro. Beleza. Tá xingando ali o Paulo da Bíblia. Então, Paulo que entra em processo, faça o que quiser. Beleza. Só que esse tipo de comentário, quando você escreve burro, é ofensivo, é um comentário que, como que diz o YouTube, instiga ódio. Comentário que instiga ódio. O YouTube retém para análise e coloca para mim, você vai publicar ou você vai apagar? E aí, se eu publicar um comentário desse, eu corro o risco de perder o canal. No mínimo, o vídeo. Tomar um bloco, um strike no vídeo. Se eu subo, porque é minha autorização, e aí eu estou cometendo um crime. Você dá ênfase a um comentário que dá a autoridade para ódio. Tá entendendo? Aí, por exemplo, o comentário aqui do Paulo César. Como ele não tem argumentos plausíveis para refutar a postagem minha, tem algum crente aí que possa ouvir as palavras de Deus e perguntar uma coisa para ele? Porque tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que diz assim, que aquele que não ouve a minha voz não é de Deus. Então eu perguntei, fiz o corte no versículo, postei na comunidade do canal, minha comunidade, um canal privado, eu coloco ali, assiste quem quer, comenta quem quer, você entendeu? Só que a partir do momento que você entra dentro do meu canal e faz um comentário desse daqui, aí o que acontece? Você está correndo o risco de processo, você está correndo o risco de ser massacrado pela turma. E aí vem um cristão e escreve assim para mim, olha o amor ao próximo que o próprio Jesus dele disse para ele fazer. Jesus dele também disse assim, dê outra face quando alguém te bater. Ele escreveu assim para mim, olha o amor, imbecil. É o amor cristão, cara. E vou falar para você, os 50 comentários que eu apaguei só naquele vídeo, refutando o Salomão, eu e minha esposa, a sabedoria de Salomão, é tudo de crente. Tudo de crente que eu tive que apagar. Né? Aí vamos para um outro aqui. Cláudio Diogo diz assim, idiotas, ó o amor cristão, idiotas inúteis de Satanás. Não conhece Bíblia, não conhece o personagem Satanás, diabo na Bíblia. Não conhece. E vem atacar a pessoa e não o argumento do vídeo. Pegar e falar assim, ó, eu vou fazer um react do seu vídeo, Luiz Fernando, e vou refutar ponto a ponto que você e sua esposa falou aqui sobre esses versículos. Eu vou destronar o seu argumento, não você. Não você. Mas o crente, quando não tem argumento, ele ataca a pessoa. Idiotas inúteis, ele escreveu, idiotas úteis de Satanás. Vasos sanitários do diabo. Que o Senhor tem... Ó, ele primeiro, ele joga no lixo, ele trata como uma porcaria, depois fala, Deus tem a misericórdia. Ele vem com amor. É um piadista um crente disso daqui. Esse crente aqui é o tipo de pessoa que se ele falasse assim, ó, Senhor, posso mandar fogo do céu e fulminar o Fernando e a esposa? E Deus falar, pode, manda fogo do céu, pá! Ele fulmina na hora, porque ele é o tipo de pessoa
que ele não aceita o contraditório, ele não rebate o argumento e ele não existe a palavra amor ao próximo, ele nega toda a passagem que ele acredita que o suposto Jesus ali, criado por Roma, né, falou ali nos evangelhos. Diz assim nos evangelhos, não disseram para vocês, ama os teus amigos? Não, agora eu digo, ama os teus inimigos. Não. Eles me têm, primeiro, errado, não sou inimigo de ninguém. Eu só mostro as incoerências da Bíblia. Simples, não sou inimigo de ninguém. Tenho vários amigos cristãos. E aí a pessoa me trata como inimigo, que eu não sou inimigo de ninguém. Qualquer um, se quiser trocar ideia comigo, mandar um e-mail para mim, Fernando, quero conversar com você. Várias pessoas já fizeram isso. Eu não tenho muito tempo para ficar trocando ideia no WhatsApp, mas assim, eu faço amizade, cara, eu me dou bem com todo mundo. Qualquer religião, eu não tenho problema com ninguém. Aí a pessoa vem com um comentário, diz aqui um comentário amoroso cristão. Comentário amoroso cristão. Né? Vamos ver mais um? Esse aqui é pesado. Eu nem sei se eu posso falar aqui, se eu vou tomar um ban nesse vídeo aqui. Olha para vocês verem. Primeiro que um crente lá, ele vem assim com a cartada da autoridade, né? Foi vocês dois que criaram o planeta? Ó, pra você ver. Ele assegura realmente que o Deus da Bíblia foi o criador do universo, né? Da Terra, tudo. Que criou o planeta, a lua, o sol, as estrelas, os animais. Está aí o próprio Satanás. Vocês são menor que um grão de areia. São lixos humanos. Esse é o amor cristão, que chama o próximo de lixo. É isso aí. Aí vem também, que eu não vou passar pano, um ateu, e discorre um comentário desse daqui. Merece na cara um crente desse. Referente a uma postagem que uma criança que plantou para ser estu. Aí tem uma postagem que eu fiz aí na comunidade, né? É só você ir na comunidade que você vai ver essa postagem. E esse vídeo nem subiu. Esse comentário nem subiu. Porque isso aqui é incitação. Lembrei o nome. Incitação ao ódio. Um comentário desse daqui é incitar. É que nem Hitler fez com uma passagem, uma frase de Lutero referente aos judeus, que deveria todos os judeus ser exterminados. E Hitler colocou em prática. Exatamente. Isso aqui é que nem Lutero fez com Hitler, incitação ao ódio. E tem gente que coloca em prática. Tem muita gente louca. Entendeu? Então, é o seguinte, eu peço para vocês, meus queridos, tomem cuidado quando vocês for comentar alguma coisa, vocês for colocar aqui, porque nem todos os comentários de vocês vão subir, não por culpa minha, por culpa do YouTube. E aí, se eu subir um comentário esdrúxulo de vocês, aí eu vou ter que tomar um bloco no meu vídeo. Eu não vou conseguir subir, tomar um strike no canal, 3 strike, bloqueio, some o meu canal do YouTube. Então, meus queridos, eu peço para vocês, por gentileza, antes de fazer um comentário, pensa no próximo. Pensa no próximo que tem família, pensa no próximo que tem filhos, que é um ser humano, né? Vai pro lado racional, faça um comentário inteligente, cara. Quer refutar? Pega meu vídeo, faz um react. Mas refuta ponto por ponto. Vai colocando, igual eu vou fazer aqui, ó. Como fazer? Presta atenção que eu vou fazer aqui agora com o vídeo do Vander. Isso aqui, ó. Presta atenção. Antes de ir pro vídeo, esse aqui é o canal do Vander, tá? Chega de ser enganado com o Vander, né? Ele tá há algum tempo aí no YouTube, não aparece nos vídeos, mas é um canal que nós precisamos dar apoio, porque ele traz bastante reflexões, bastante estudos aí também, né? E aí nós precisamos crescer. Nós aqui que temos o mesmo entendimento racionalista aqui do canal, nós precisamos dar apoio um para o outro. Então eu peço para vocês que estão inscritos aqui no meu canal, se inscrevam no canal do Vander aí, né? E eu vou trazer para vocês um dos vídeos aí que eu achei sensacional que ele trouxe no canal. Por que o Natal é triste? Sabemos que o Natal foi inventado, porém, o Natal está relacionado à crença de que Jesus veio ao mundo para trazer salvação e redenção à humanidade, certo? Mas será que essa narrativa condiz com a realidade do contexto bíblico? Será que essa escritura expressa a verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A mesma Bíblia, que afirmou isso, vai provar que essa escritura é mentira no seu próprio contexto. Veja. A mentira que Deus amou o mundo começa aqui. Deus só revela a José, e despreza os outros cristãos. E, sendo por de... Dá uma pausa aqui, que eu quero salientar uma coisa que aconteceu referente a um post que eu fiz na comunidade do canal, felicitando todos a uma festividade chamada Natal. E as pessoas, tem alguns ateus extremistas, que também existe, eles linkam nascimento de Jesus com Natal. Eu não. Para mim é uma festividade qualquer, é uma festividade pelo qual nós enfeitamos a nossa casa com luzinha pisca-pisca, com uma árvore de Natal. É um momento de reunião entre família, entre que nós encontramos, nós comemos, bebemos, contamos piadas, trocamos idade. Para mim, o Natal, nome do feriado Natal, só significa isso. E quando eu subo um post para a comunidade, Feliz Natal para todos vocês, é só no conceito do feriado, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com conceito religioso, nada. Mas tem ateus extremistas, cara, que detonou, cara com a mente fechada, que para ele tudo é ao extremo. E aí ele detonou eu nos comentários, que chega ao ponto que eu não quero esse tipo de pessoa do meu lado. Esse tipo extremista, que chega ao ponto de tudo... Aí eu falei para ele assim, ó, não, porque o Natal é interligado com o sistema religioso, o nascimento de Jesus. Cara, toda essa história por trás eu conheço, mas eu não pego a data do Natal interligando com religião. Mesmo porque, por exemplo, minha família é família pastoral. Nenhum deles comemora Natal como o nascimento de Jesus, porque eles sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eles sabem. Mas eu pego como um feriado para a gente se reunir, assar uma carne, trocar uma ideia. Somente um feriado. O nome Natal para mim é um feriado. E o cara não. O cara é extremista, e se encontrasse comigo me enforcava. Então esse tipo de pessoa eu quero longe. Bem longe de mim. E aí eu tenho que banir do canal. Ah, Fernando, mas você está usando de autoridade. O canal é meu. Entra quem eu quero, fica quem eu quero. Meu irmão, esse tipo de pessoa que chega ao ponto de não entender aquilo que você está explicando, por exemplo, eu falei para ele assim, todos os feriados são interligados com religiosidade. Todos do Brasil. A maioria, não vou generalizar todos. A maioria é interligado. A maioria é interligado com religião. Então, por exemplo, você pega aí, Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Aparecida. Então eu vou ficar em casa duro, porque é dia da Aparecida. Não vou assar uma carne, porque é dia da Aparecida. Não vou fazer nada, porque é dia da Aparecida. Cara, que estupidez, que ignorância desse tipo de pensamento. Então, só para salientar aí, referente, se alguém interpretou de uma forma diferente, tá? Então, explicando para vocês aí. O post é por causa do feriado, cara. É Feliz Natal, festividade, felicidade para vocês, que venha prosperidade o ano que vem, né? É só virada de ano, é só seguir no calendário. Por exemplo, o cara é tão idiota que ele segue um calendário romano. Ó, pra você ver, é tão esdrúxulo que o cara tá inserido no meio de uma religiosidade e ele não assume. Mas essa religiosidade e esses feriados, cara, não influenciam na sua vida. Não tem nada a ver você falar assim, cara, Feliz Páscoa, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você, tudo de bom, tudo tranquilo, que você vença nos seus estudos, no seu trabalho, o ano que vem. Cara, é só você desejar ao próximo o melhor. E você não tá falando de Deus, você não tá falando de Jeová, você não tá falando de ninguém, cara. Você tá falando de Jesus, você tá falando de ninguém. Você tá só felicitando ao próximo, as pessoas, o público que você tá lidando ali. Mas vamos lá para o vídeo. Vi na revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Mateus 2,12. Observe que o Deus que amou o mundo está preparando o caminho para salvar somente o Filho dele, e deixar milhares de meninos inocentes de 12 anos para baixo morrer.
2 anos após Jesus ter supostamente nascido no dia 25 de dezembro, ou entre março e abril. Acompanhe a leitura. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. Mateus 2, 12, 13 e 14. Na sequência da nossa leitura, veja que o Deus que amou o mundo não teve misericórdia dos outros meninos de 2 anos para baixo, e os deixou morrer, salvando somente seu suposto filho Jesus. Não consigo ver amor nessa história. Vamos aqui entender o que o Wander está dizendo, ok? Ele está dizendo o seguinte, ó. Para que o plano de Deus seja, segundo o Novo Testamento, seja colocado em prática, para Jesus, para se criar a narrativa da história de Jesus, Deus salva Jesus, segundo Mateus, tá? Segundo o livro de Mateus, Deus salva Jesus, manda ele para o deserto, avisa só os pais de Jesus, mas ignora todas as crianças que foram mortas segundo a narrativa de que Herodes matou as crianças de 0 a 2 anos na perseguição de Jesus. E aí ele entra com o tipo de argumento: não consigo ver amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou tanto de tal maneira que teve que matar um monte de criança para colocar o seu plano em prática. Ah, isso aqui é pesado, rapaz. Imagine as mães e os pais daquelas crianças, segundo a narrativa, porque sabemos que historicidade alguma, não existe comprovação nenhuma, que isso aí é uma narrativa, é uma história, criar história, tá? Não é história, não existe nenhuma comprovação da existência desse fato, da matança das crianças, ok? A mesma narrativa, que isso aqui para mim é uma cópia das crianças lá de Moisés, que o rei manda matar todas as crianças, Moisés é colocado num cesto, no rio Nilo, tudo mais, aí vocês sabem toda a narrativa. Então, para vocês verem, o argumento que ele mostra aqui, aonde está o amor desse suposto Deus, segundo Mateus, que mata um monte de criança e ele ama o mundo de tal maneira? Não existe. E aí você pode contra-argumentar aqui, segundo esse vídeo. Aí eu falo para você, me mostra essa história da fuga para o Egito no livro de Lucas e de Marcos. Eu quero que você me mostre aonde está essa narrativa. Porque segundo Mateus, eles foram avisados e foram para o Egito. Mas segundo Lucas, Jesus foi para o templo ser apresentado, né? Tem todo aquele enredo criado em volta de Jesus ali, em que até um senhor lá que fala assim, agora eu posso morrer porque eu vi o meu Salvador e tudo mais. E Jesus foi apresentado no templo, sacrifício de pombinhas e rolinhas para ele, e todo aquele aparato ali segundo o judaísmo, né? Uma história fictícia, né? Então é um enredo criado em volta do nome e personagem de Jesus. Me mostre no livro de Lucas, crentes. Só vejo um Deus falso e covarde. Leia comigo. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Mateus 2,16. O mais triste nessa história com E, é entender como os magos ilusionistas de altares e púlpitos conseguem iludir as pessoas ao ponto de deixá-las cegas para não enxergar que o suposto Deus que amou o mundo ainda profetizou que milhares de crianças inocentes morreriam e só Jesus seria salvo. Leia comigo a profecia do genocídio abençoado. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Mateus 2, 17 e 18. Veja que, com toda essa covardia do Deus dos cristãos, na escritura a seguir, ele nem lembra das crianças inocentes que morreram, e tem a cara de pau em afirmar que os que procuravam matar... Frisando uma situação nessa profecia aqui de Mateus, né, 2,18,
o autor, é o Espírito Santo que inspirou o autor a tirar texto fora de contexto. Porque quando você vai nesta profecia aqui de Hamas, né, não tem nada a ver correlacionado com Jesus. Absolutamente nada. Nada. Então é um absurdo. Como que os crentes dizem assim, Luiz Fernando, texto fora de contexto, é pretexto para heresia. Mas o próprio autor de Mateus, ele comete essa heresia, porque ele tira um texto fora de contexto, um versículo isolado lá do Antigo Testamento, e ele aplica a Jesus. Mas quando você vai nessa passagem, esse Hamas ouviu o choro, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver, você não vê nome Jesus, você não vê nome Messias, você não vê nome Cristo, você não vê nome de ninguém. E aquilo dali não é aplicado a uma pessoa, aquilo dali é aplicado ao povo de Israel, não tem nada a ver. Então, para vocês entenderem que essa profecia que ele citou aqui, que o autor de Mateus ainda dá ênfase nessa atrocidade que para que o plano de Deus seja colocado em prática, tem que haver mortes, milhares de mortes, para que Deus coloque em prática o plano que ele traçou para Jesus. Então é um absurdo um negócio desse. Seu filho já haviam morrido, dando a entender que inclusive os meninos inocentes também procuravam matar seu filho. Leia comigo. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mateus 2, 19 e 21. Aí está, mais uma mentira explícita na Bíblia que é ocultada pelos mágicos ilusionistas e enganadores de altares e púlpitos, que induzem você a acreditar que esse Deus nasceu no dia 25 de dezembro ou entre março e abril, mas que na verdade não amou o mundo de tal maneira como a falsa Bíblia diz, pois, que deixou milhares de crianças morrer, sem se lembrar deles. Natal triste, né? Já pensou que lembrança e comemorações do Natal tiveram os familiares daqueles meninos inocentes nos anos posteriores, e que tiveram seus filhos mortos sem ser avisados pelo Deus covarde da Bíblia, que não os amou e os entregou à morte, salvando somente o filho dele? Como podem os cristãos, mesmo sabendo dessa barbárie, ainda festejar e comer em memória desse Deus falso e covarde? Se fosse você, um dos pais daqueles meninos inocentes, você ainda receberia Feliz Natal e comemoraria essa data todos os anos sem lembrar que seu ou seus filhos morreram sem misericórdia desse Deus covarde? Se você o adora em cultos e missas, se alegre e come em memória desse Deus nessa data, e não se lembra daqueles pais e mães que perderam seus filhos inocentes naquele genocídio, sem que o Deus do Natal se manifestasse em livrá-los, você está agindo semelhante ao seu Deus, que esqueceu deles e os entregou à morte sem que tivessem alguma culpa. Natal triste, né? Viu a mentira por trás desse Deus e seu suposto nascimento inventado pelo Vaticano? Só continua escravo quem rejeita enxergar a verdade. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço a todos. Então, meus queridos, como vocês conseguiram perceber aí, os cultos, as festividades feitas aí nas igrejas para se fazer um Natal cultuando, dizendo que Jesus nasceu, né? Mesmo assim, aqueles que, por exemplo, na igreja que eu congregava, o pastor falava assim, eu sei que Jesus não nasceu no 25 de Natal, mas vamos festejar o nascimento de Jesus aqui nessa data mesmo, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e faz cantata e tanto mais, e se comemora, faz uma comemoração, uma divindade, só que por trás dessa divindade, teve um genocídio. E quando você comemora o nascimento de uma divindade, e que para essa divindade nascer tem que morrer milhares, isso aí, cara, é um absurdo. Então, isso que ele está dizendo. Quando você comemora uma festividade aqui, adorando o nascimento de Jesus, você é pior que esse Deus que cometeu esse genocídio. É isso que ele deu a entender. Por isso que não podemos correlacionar um feriado Natal, um feriado qualquer de festividade com família, com uma religiosidade de um Natal. É um motivo, é uma data, se realmente tivesse acontecido, da gente chorar e não de se alegrar.
É isso que ele está dizendo no vídeo. Parabéns aí pelo vídeo, Wander. Eu espero que os inscritos aqui do canal também se inscrevam aí e vão assistir os seus vídeos também, né? É um vídeo aí racional, lúcido, para mostrar que as narrativas da Bíblia, cara, ela só traz pra gente histórias que nos chocam quando a gente olha por trás delas, quando a gente analisa mesmo. Cara, nascimento de Jesus, 25, se comemora o nascimento de Jesus. Mas para Jesus nascer, teve que morrer milhares de crianças. Isso aí é um absurdo. E tem crente ainda que fala assim, mas Deus faz o que quer, porque Deus é o dono da vida. Deus dá a vida, Deus tira a vida. E ele usa a cartada da autoridade de que Deus pode fazer todas as coisas, menos acabar com a fome no mundo e destruir o diabo Satanás. Porque se destruir esse personagem, acaba as religiões. Se realmente existisse, né? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito no canal do Wander, conheça, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.